Bom dia! Estou aqui na rua Vieira Ravasco. Vejam que aqui é a rua Felipe Cardoso. Quando começa a rua Vieira Ravasco, ali tem a estação do BRT Gastão Rangel. Do meu lado direito tem a escola Professora Zélia Carolina, que é uma das escolas importantes de Santa Cruz. Professora Zélia Carolina está toda pintada, bonita. E aqui nós estamos na rua Vieira Ravasco. Tem a placa da rua Vieira Ravasco. A rua Vieira Ravasco é uma rua bem extensa. Ela vai aqui da rua Felipe Cardoso, começa aqui na rua Felipe Cardoso, nas proximidades da Gastão Rangel, vai seguindo direto até chegar bem próximo da Areia Branca, ao lado da rua São Benedito, lá bem na frente. Então, já pertinho da Praça da Areia Branca. Então, rua Vieira Ravasco. Cruza algumas ruas importantes, como a Rua Fernanda, que é uma rua muito movimentada. Cruza outras ruas também, inclusive uma rua que eu passei ainda há pouco, que é a Rua Marechal Galdino. E vai em frente até a Areia Branca. Então aqui, rua Vieira Ravasco. Esse Vieira Ravasco foi um importante político do século XVI. Vieira Ravasco assumiu funções importantíssimas. O Benedito Freitas fala um pouquinho do Vieira Ravasco, que era irmão do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira é muito conhecido pelos famosos sermões do padre Antônio Vieira. Era um intelectual lá da Bahia. Eles nasceram na Bahia, mas o Vieira Ravasco não ficou só na Bahia. Ele veio para o Rio de Janeiro, foi alcaide-mor de Cabo Frio. O alcaide era uma espécie também de prefeito, de governador, chefe, diretor da comarca, no caso a comarca de Itaguaí. De Itaguaí não, de Cabo Frio. Então, Cabo Frio. Então, o Vieira Ravasco foi militar ainda no Brasil, na época da colônia. Foi capitão-mor, foi responsável pela parte jurídica também. Enfim, foi uma pessoa muito importante. Muitas propriedades, inclusive tem estudos sobre ele, sobre a genealogia da família, que era um personagem importante na história. Então por isso que ficou. Então essa rua aqui, ela tem essa importância, rua Vieira Ravasco. Aqui eu estou cruzando a rua Fernanda, como eu falei, uma rua muito movimentada. A Fernanda, já expliquei, ela tem esse nome porque foi uma indicação do tenente, do doutor Continentino, pai da Fernanda. Então deu esse nome aqui. As pessoas falam, por que Rua Fernanda? Rua Fernanda porque era filha do doutor Continentino, então deu esse nome. É uma rua também muito grande, começa lá em cima, na Praça do Romualdo, e vai terminar no Curral Falso. É uma das ruas grandes. Mas aqui eu estou na rua Vieira Ravasco, também é uma rua grande, é muito grande. Só que a Vieira Ravasco, ela presta homenagem a esse Vieira Ravasco, que foi, como eu disse, um político importante no século XVI. Ele nasceu na Bahia, 1611, e já morreu em 1679, por aí. Morreu já com uma certa idade, né? Irmão do padre Antônio Vieira, assumiu cargos importantes na administração da colônia, alcaide-mor da comarca de Cabo Frio. Naquele tempo nós falávamos em capitanias, né? Eram as capitanias. Então ele era capitão-mor. Então aqui nós estamos passando pela rua Vieira Ravasco. Vieira Ravasco. Vocês viram que tem uma placa lá no início. Acredito que tem mais uma placa aqui na frente, mas não tem dizendo. Quando eu passei ali na rua Marechal Galdino,
Encontrei com um morador, senhor, cabelos brancos, conversei com ele, porque falei, bom, morador aqui deve ser antigo, né? Mora aqui há 40 anos, esse senhor. Eu perguntei, você sabe por que tem o nome de Marechal Galdino? Olha, eu moro aqui há 40 anos, mas não sei quem é o Marechal Galdino. Mesma coisa, se eu perguntar aqui quem foi Vieira Vasco, acredito que as pessoas não vão saber. Vejam aqui, olha. Ainda tem um arvoredo bonito, na rua Vieira Vasco. Como eu falei, ela começa na rua Felipe Cardoso e vai até a Areia Branca, a Praça da Areia Branca. O Benedito Freitas também fala que essa rua aqui, ela anteriormente o nome dela é Rua Duque de Caxias. Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Tem duas passagens na biografia do Caxias que eu acho interessante fazer um comentário aqui. Uma delas está relacionada com Dom Pedro I, quando houve aquela necessidade de Dom Pedro decidir se ia abdicar ou não. Porque Dom Pedro começou a sofrer muitas pressões, principalmente por questões políticas, a imprensa caía muito de pau nele, ele estava com muito xodó com a Marquesa de Santos, enfim, Dom Pedro estava, digamos assim, vamos usar o termo de hoje, pisando na bola. E criou-se aquela confusão e o general Luiz Alves de Lima e Silva, ainda jovem, porque Dom Pedro I era jovem, Dom Pedro II já estava mais velho, já era marechal, e duque, né, que Duque de Caxias, duque é o último título, é o único brasileiro que tem o título de duque, tirando as filhas do imperador, com a Marquesa de Santos, porque era natural que, sendo filha, recebesse o título de imperador. Mas aí vamos lá, o Dom Pedro I estava indeciso e conversou com o Luiz Alves de Lima e Silva, conversa confidencial, e o Luiz Alves de Lima disse para ele o seguinte: se Vossa Majestade quiser, nós podemos ir para Santa Cruz, eu organizo o exército e nós vamos enfrentar esses que estão fazendo oposição. Isso foi um episódio contado por alguns historiadores relacionado com o Duque de Caxias em Santa Cruz. E a outra, o Benedito Freitas fala que ele vinha muito a Santa Cruz, já no segundo reinado, no segundo império, já mais idoso, para caçar com Dom Pedro II. Então são duas informações relacionadas ao Duque de Caxias, que foi o nome anterior da Rua Vieira Vasco. Rua Vieira Vasco, Capitão-Mor Bernardo Vieira Vasco. Ele foi alcaide de Cabo Frio em 1664. Então, Bernardo Vieira Vasco. Político, nasceu não em 1600, mas em 1617, na capitania da Bahia, e morreu em 20 de julho de 1697. Então ele nasceu em 1617 e morreu em 1697. Veja que ele já morreu idoso, né? Ele participou da guerra contra os holandeses, então ele teve uma participação também na guerra contra os holandeses, se tornando um dos heróis, né? Foi gestor do cartório do estado da Bahia, que era um cargo também de confiança, né? Como eu já falei, era irmão do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, na época, era patrono do convento do Carmo, na Bahia. Então também era uma pessoa importante, era de uma família importante, não é? Por isso que tem a denominação aqui, Rua Vieira Vasco, Bernardo Vieira Vasco. Aqui exatamente a rua Marechal Galdino. Vejam que a movimentação do carro aqui é intensa, né? Além de tudo, o Bernardo Vieira Vasco, que dá nome a essa rua aqui, ele foi secretário de Estado do Brasil. Isso tudo nós estamos falando no Brasil colônia, né? O alcaide era uma espécie de governador de castelo, de província ou de comarca. No caso do Itaguaí, não era um estado, né? Não era uma província. O Itaguaí era uma espécie de distrito. Itaguaí hoje é um município, mas na época era vila.
e o Bernardo Vieira de Vasconcelos, né? O Vieira Vasconcelos, Vieira Ravasco. Sivaldo está errando aqui. Vieira Ravasco, ele foi alcaide da vila de de Cabo Frio. Alcaide-mor da vila de Cabo Frio. Aqui tem uma subidinha, ela é muito extensa essa rua. Eu não vou fazer o vídeo até lá, para não ficar muito longo, vou encerrando por aqui. Mas para que vocês conheçam essa rua Vieira Ravasco, que é uma das ruas que dá nome a um personagem de importância histórica para a história do Brasil. Então, história do Brasil, não diretamente relacionada com a história de Santa Cruz. Um pouco relacionada com a história do Rio de Janeiro, porque como ele foi alcaide-mor de Cabo Frio, então está relacionada com a história do Rio de Janeiro. Mas não diretamente com a história de Santa Cruz, e sim a história do Brasil. Então nós estamos aqui encerrando, estou subindo um pouquinho, depois vou descer e vou chegar na Areia Branca, já próxima da rua São Benedito e de uma outra rua que tem lá embaixo, que se chama Rua Paoliello, perto da São Benedito. Rua Paoliello. Essa rua Paoliello fica perto da São Benedito, né? Então vejam aqui, nós temos ali um jambeiro, as flores são muito bonitas e eu vou aproveitar aqui para encerrar esta postagem sobre a Rua Vieira Ravasco. Rua Vieira Ravasco, ela vai seguindo aqui, olha, vai sair lá nas proximidades da Areia Branca. Canal do YouTube do professor Sivaldo, com o objetivo de divulgar um pouco da história de Santa Cruz. Hoje falando sobre Bernardo Vieira Ravasco. Vieira Ravasco, que dá nome a esta rua que nós estamos percorrendo aqui. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, um ótimo final de mês e até uma próxima oportunidade.